Vamos lá então. Vamos conversar hoje sobre uma transformação, uma função, para ver se ela é transformação linear. Vamos fazer um exercício, tá? E daí, se a gente descobrir que ela é uma transformação linear, a gente então faz. A gente também escreve a matriz dela. Então vamos lá. Bom, primeiramente, vou explicar para vocês o que é esse P2 aqui, tá? O R3 é o R3 de sempre. Então, em princípio, isso aqui é uma função que vai desse tal desse P2 para o R3. Então, vamos entender o que é o P2. O P2 é simples. Ele é... Opa. Esse P2 aqui é o seguinte. Vai ser o conjunto dos polinômios de grau no máximo 2. Pronto, simples assim, tá? Bom, como são polinômios de grau no máximo 2, então vamos primeiramente escrever como que é a cara desses polinômios, né? Então, um polinômio de grau no máximo 2 vai ser alguma coisa do tipo assim, ó, P de x igual a 0 mais A1 vezes x mais A2 x ao quadrado, tal que A0, A1 e o A2 são números reais. Então pronto, isso aí é a cara de um polinômio de grau 2, no máximo 2, né? Então pode ser A0, A1x e pode ser simplesmente A0, tá? Então outros polinômios, para fazer parte desse conjunto aí, como é que seria a cara então dos outros polinômios? Então vamos lá. Por exemplo, P de x igual a A0 mais A1x, tal que A0 e A1 são reais. Beleza. E simplesmente P de x igual a A0, tal que A0 é um número real. Então, esse polinômio faz parte e esse polinômio faz parte desse conjunto aí, tá? Então, polinômios de grau no máximo 2, ou vai ser simplesmente uma constante, ou vai ser uma coisa linear, ou vai ser... Bom, aqui também não deixa de ser linear, né? Só que é uma constante. Então, se eu fosse desenhar o gráfico, então seria uma reta paralela ao eixo x. Aqui pode ser uma reta qualquer e aqui uma parábola qualquer, tá? Mas são os tipos de polinômios que vou ter no conjunto dos polinômios de grau no máximo 2. Então, o tal do P2. Beleza? Bom, então eu vou pegar um polinômio de grau no máximo 2 e vou transformar ele num vetor do R3. Então, olha só. Como é que vai funcionar? Eu vou, a partir daqui, eu vou pegar a minha transformação T
E a minha transformação t, ela vai fazer o seguinte, ela vai transformar nesse vetor aqui, ó. Eu vou calcular o p de menos 1, vou calcular o p de 0 e vou calcular o p de 1. Tá? E esse cara é um vetor do R3. Bom, então é isso que a minha função t está fazendo. Ela pega um polinômio e o polinômio ela associa a esse camaradinho aqui, que é um vetor do R3. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos, né, disso daí. Vou pegar, por exemplo, aqui um polinômio p de x igual a 1 mais 2x menos x ao quadrado. É um polinômio de grau no máximo 2. Ele tem grau 2, então ele é no máximo 2 o grau. Vamos pegar já um outro aqui, ó. P de x igual a 2 menos 4x. E vamos pegar P de x igual a menos 3, por exemplo. Tá? Então, o que a transformação t, ou sei lá, a função t, que eu preciso ver se é uma transformação linear, né? O que ela faz, ó. Então, t e t. Ela vai transformar no vetor. Eu vou calcular p de menos 1. Então, p de menos 1 aqui, ó, que vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1, vai dar menos 1. Menos 1 com 1 dá 0. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. P de 0. Aí aqui 0 fica 1. E P de 1. P de 1 aqui vai dar 2, mais 1 dá 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Então ela leva nesse vetor aí, ó, tá? Aí o 2 menos 4x, então P de 1. Calcular o P de 1. 1. 2 menos 4 vai dar menos 2. Desculpa, P de menos 1. P de menos 1 vai dar menos 1 vezes menos 4, vai dar 4. Com 2 vai dar 6. Então aqui vai dar 6, tá? O P de 0 vai dar 2, e aí o P de 1 vai dar 1. Não, desculpa. O P de 1 vai dar menos 2, né? Porque vai dar aqui menos 4 mais 2. Então, menos 2. Então, dá esse vetor aí, 6, 2, menos 2. E, finalmente, aqui o P de x igual a menos 3. Para qualquer valor de x, sempre é menos 3. Então, isso aqui vai dar simplesmente menos 3, menos 3, menos 3. Tá? Bom. Ok. Então, o que a gente precisa, então, é entender se essa função aqui agora, se eu consigo mostrar que ela é ou não uma transformação linear. Bom, para fazer isso, a gente tem que eleger bases, tanto aqui nesse lugar, que é um espaço vetorial, espaço desses vetores, desses polinômios de grau no máximo 2, é um espaço vetorial. Tá? Eu preciso eleger uma base lá e uma base no R3. Né? Então tá. Então vamos ver isso aí, como é que nós vamos fazer. Ó. Vamos pensar aqui. Ó. Eu tenho... De um lado eu tenho os polinômios de grau no máximo 2. Num conjunto que eu estou chamando de P2, né? E do outro lado eu tenho o R3, que são caras do tipo x, y, z, por exemplo, tá?
Bom, então vamos lá. Como eu falei na aula passada, no encontro passado, né, que a gente teve, nossa conversa passada, é conveniente, como aqui ele não falou que eu tenho que usar uma determinada base, né, tá livre isso, então é conveniente que a gente use bases canônicas, tá, para facilitar a nossa conta. Então tá, então beleza. Então no R3 eu não tenho dúvida sobre o que é minha base canônica. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então tá aqui a minha base canônica do R3. Bom, por que ela é uma base canônica? Porque se eu pegar um elementozinho XYZ qualquer do R3, como que eu vou poder escrever o XYZ? Então esse XYZ como sendo combinação linear destes vetores aqui, né, da base canônica, de maneira que esses caras aqui, o x, o y, o z, as coordenadas do vetor vão funcionar diretamente como os parâmetros que eu vou multiplicar aqui na combinação linear, né? Então por isso que ela é uma base canônica, porque é simplesmente eu chegar aqui e escrever x que multiplica 1, 0, 0, daí mais y que multiplica 0, 1, 0 e finalmente z que multiplica 0, 0, 1. E daí ela é canônica, porque foi simplesmente pegar esses carinhas que estão aqui, ó, tá? Ou vice-versa, né? Pegar os caras aqui da combinação linear e jogar simplesmente aqui nas coordenadas aqui que vira o meu vetorzinho. Ok. A mesma coisa eu quero fazer com respeito ao espaço vetorial P2. Eu quero encontrar uma base que seja canônica, né? Bom, para ser uma base canônica, então eu vou precisar de um polinômio. Eu vou chamar de Q1 de x. Eu vou precisar de um polinômio Q2 de x, um Q3 de x. E eu, na verdade, não sei aqui quantos que eu vou precisar, né? Em princípio, eu não sei qual é a dimensão desse espaço vetorial. Então, aqui, sei lá, Qn de x. Eu sei que são polinômios. Em princípio, eu sei que são polinômios. Porque o espaço é espaço de polinômios. E eu sei que são polinômios de grau no máximo 2. Porque é o espaço de polinômios de grau no máximo 2. Bom, então eu penso assim. Como é polinômio de grau no máximo 2, vamos lá. Aí eu penso assim, ó. Eu vou pegar um polinômio do tipo de grau 2, por exemplo, né? Então, o primeiro polinômio, eu vou pegar um polinômio de grau 2. Para não confundir com o meu polinômio geral aqui, então eu vou chamar de b os coeficientes dos polinômios aqui, tá? Então, do meu primeiro polinômio, eu vou chamar os coeficientes de b. Então, eu vou pegar um polinômio de grau 2. Então, vai ser b0 mais b1x mais b2x ao quadrado. Aí eu vou pegar um polinômio de grau 1. Porque o polinômio do máximo grau 2 é grau 2, grau 1, grau 0. Então eu vou pegar um polinômio de cada. Então C0 mais C1x. E depois eu vou pegar aqui um D0. Então, em princípio, parece que são 3 polinômios que eu vou precisar. E aí peguei aí de grau
2, de grau 1 e de grau 0, né? Bom, acontece o seguinte, eu quero que seja canônico. Então, para ser canônico, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu multiplicar alfa, quando eu fizer a conta, alfa 1 vezes Q1 de x, mais alfa 2 vezes Q2 de x, mais alfa 3 vezes Q3 de x, isso tem que ser o meu polinômio P de x. Isso aí vai ter que ser o meu polinômio A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. E aí eu olhando isso, eu não vou, do jeito que eu escrevi aqui, eu não vou conseguir fazer o alfa 1 ser o A0, o alfa 2 ser A1, o alfa 3 ser A2 para ser canônico. Porque esses caras aqui, ó, para ser canônico tem que vir, bom, não vai dar muito certo. Mas, ó, eu pensando um pouquinho aqui, eu percebo o seguinte, ó. Pô, pera lá, eu faço então o seguinte aqui, ó. Eu vou mudar um pouco esses polinômios meus aqui. Esse aqui vai ser simplesmente x quadrado, polinômio de grau 2. Esse aqui vai ser simplesmente x, esse aqui vai ser simplesmente 1. Porque daí se eu fizer isso, ó, então este cara aqui é um x quadrado, esse cara aqui é um x, esse cara aqui é um 1. Ah, então beleza. Então aqui, ó, meu alfa 1 é esse cara aqui, o A2. Meu alfa 2 é esse cara aqui, A1. E o alfa 3 é o A0. Aí beleza, aí dá certo. Então isso aqui funcionaria como uma base canônica. Funcionaria como base canônica porque segue o mesmo princípio da base do R3. Ou seja, eu simplesmente vou pegar, quando eu fizer a combinação linear, usar os parâmetros para identificar o polinômio arbitrário lá que eu estou pegando. Tá? Então tá. Então quer dizer, aí o meu P de x vai poder ser escrito como? Bom, ele vai ser A0 Q3 mais A1 Q2 e mais, bom, eu não estou pondo aqui o x, né? Vamos pôr aqui para ficar bem certinho. Aqui vai ficar, na verdade, aqui, ó, Q3 de x mais tal Q2 de x, e aí mais o A2 Q1 de x. Ah, também, ó, isso é gosto freguês, tal, que eu vou fazer aqui. Se eu quisesse, por exemplo, mas eu não quero, eu quero deixar aqui, quero chamar esse cara aqui de Q2, quero chamar esse cara aqui de Q1 e quero chamar esse cara de Q0 para ficar afim lá com as constantes lá do polinômio. Então esse aqui eu vou chamar de Q2, esse aqui eu vou chamar de Q1 e esse aqui eu vou chamar de Q0, que são os polinômios então da minha base canônica. Dei nome para eles. Ok, beleza. Pode mudar o nome? Pode. Não tem problema. Tá? Então quer dizer que esse aqui vai ser o Q0, esse aqui vai ser o Q1 e esse aqui vai ser o Q2. E aí fica tudo bonitinho. 0, 0, 1, 1, 2, 2, tá? O nome, bem, problema. Tá? Você pode mudar o nome, não tem problema. Bom, aí, o que vai acontecer aqui agora? Ó? A gente vai, então, agora olhar a T para ver se ela é linear. Para saber se a T é linear, a gente tem que resolver aquele problema, né? A gente tem que ver se é verdade o seguinte, ó.
para averiguar se T é linear, nós temos que verificar. Se a igualdade que igualdade? Então vamos lá. T de um P de x mais alfa Q de x é igual a T de P de x mais alfa T de Q de x. Então, eu preciso ver se a transformação, se a função quebra um vetor mais um alfa, um parâmetro, vezes outro vetor, só que os vetores aqui são polinômios. Se quebra dessa forma aqui, T de P de x mais alfa de T de Q de x, igual como se aqui fosse U e V, tá certo? Então, verificar se a igualdade é satisfeita. Bom, então, para fazer isso aí, então a gente vai tomar dois vetores. Então vamos lá, vou pegar um P de x, que eu vou chamar então de A0, né? Mais A1x mais A2 x quadrado. Eu vou pegar um Q de x, que eu vou chamar de B0, mais B1x mais B2 x ao quadrado. Esse aqui no P2 e esse aqui também no P2. Quer dizer, um polinômio de grau no máximo 2, tá? Para ser o polinômio de grau no máximo 1 aqui, para ser o polinômio de grau 1, basta fazer o A2 igual a 0. Se eu quiser só uma constante, o A1 e o A2 igual a 0. Então, isso aqui é a cara geral de um polinômio de grau no máximo 2. Aqui é um outro polinômio de grau no máximo 2, porque eu estou pegando dois diferentes. E um alfa real. Tá? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a conta T do P de x mais alfa Q de x. Bom, então eu preciso calcular esse cara que está aqui dentro. Ó. Esse P de x mais alfa Q de x. Então tá bom, então vamos calcular. Você vai ser T. P de x é isso aqui. Mais alfa Q de x, então vou fazer já direto, tá? Se alguém não entender a conta que eu faço, que eu vou fazer, daí me cobra aí. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Então, aqui vai ficar A0, porque é o P de x, então esse aqui não vai mudar. E aqui o alfa Q de x vai ficar alfa multiplicando cada um dos carinhas aqui. Alfa B0, alfa B1, alfa B2. Aí, alfa B0 e A0 são números. É o termo independente dos polinômios aí, então. Então, vai ficar A0 mais alfa B0. Então, vai ficar aqui A0 mais alfa B0. Ok? Mais. Aí, o termo que vai ficar multiplicando em x vai ser A1 mais alfa B1. Então, A1 mais alfa B1 vezes x. Ok, e o termo que vai multiplicar o x ao quadrado vai ficar A2 mais alfa B2 x ao quadrado. Beleza? Então é T deste cara aqui, que é um novo polinômio, né? Porque eu peguei um polinômio, que seria um vetor, mais alfa vezes um outro vetor, isso aí vai dar um vetor, porque alfa vezes um parâmetro vezes um vetor dá um vetor.
vetor mais vetor vai dar vetor. Então aqui polinômio mais alfa vezes polinômio. Beleza, então tá aqui um polinômio, é um novo vetor lá do P2. Para este cara, eu vou agora aplicar a regra da T. E o que é a regra da T? A regra da T diz que eu tenho que pegar esse cara aqui, é um novo polinômio, eu tenho que calcular, neste polinômio eu tenho que calcular ele no ponto menos 1. Então vamos calcular no ponto menos 1. Aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui vai dar 1. Aqui não tem ninguém, então simplesmente vai dar A0 mais alfa B0. Daí mais A1 mais alfa B1. E daí mais A2 mais alfa B2. Então, A2 mais alfa B2. Beleza. Isso é o polinômio calculado para x igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1. Então, é esse cara mais esse cara mais esse cara. Então, o carinha mais o carinha mais o carinha. Agora, o polinômio calculado no ponto x igual a 0. X igual a 0 aqui mata esse cara. X igual a 0 aqui mata esse cara. Vai ficar só o A0 mais alfa B0. Beleza. Vai dar o A0 mais alfa B0. Ok. Então vai dar só esse carinha aí, ó, tá? Na segunda coordenada. E na terceira coordenada, opa, desculpa aí. Na terceira coordenada vai dar o valor do polinômio calculado no ponto 1. Oxi. Tem um erro aqui na minha conta. Qual que é o erro? Na primeira coordenada tem um erro. Qual é o erro? Vamos ver se está todo mundo ligado aí, se tem pelo menos alguém ligado aí. Na hora de multiplicar A1 mais alfa B1 por menos 1, né, professor? É, exatamente, cara. Olhando. É, exatamente isso aí. Aqui não é mais, aqui é menos. Isso aí. Aí, ó. Esse cara aqui é menos, tá? Porque é menos 1 que multiplica esse cara aqui. Menos 1 ao quadrado, daí menos 1, então menos 1, então fica um sinal de menos aqui para esse cara, ó. Sinal de menos. E aí A0 mais alfa B0, tá? A0 mais alfa B0, beleza, de boa. Só que aqui tem um menos, tá? Aqui é mais, tá certinho. E agora é o 1. Então agora sim que é, aqui é mais e aqui também não vai mudar. Então beleza. Então olha só, então vamos lá. Então vai ficar, aqui agora vai ficar A0 mais alfa B0 mais A1 mais alfa B1 e mais A2 mais alfa B2. Fechou. Então esse aí é o meu vetor lá do R3 calculado no polinômio P de x mais alfa Q de x, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou calcular a outra parte da equação, que tem duas coisas aqui na equação. E eu calculei isso aqui até agora. Agora eu vou calcular essa outra parte e vou comparar. Se for igual, então eu posso dizer que isso aqui é igual, tá? Então vamos lá. Então eu vou calcular aqui agora T do P de x mais alfa T do Q de x. Bom, isso vai ser o quê? Vai ser T de quem? Quem é o P de x? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Mais alfa. Quem é Q de x? Q de x é B0 mais B1x mais B2 x ao quadrado. Beleza. Então eu vou ter dois vetores aqui agora para calcular. T vai levar num T desse cara vai dar um vetor e T desse cara vai dar outro vetor e alfa vezes esse outro vetor vai dar um novo vetor. Então vamos lá, vamos calcular primeiro esse aqui. A primeira coordenada do meu vetor do R3 é esse polinômio calculado no ponto x igual a menos 1. Então aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1 aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 0. Então vai ficar
A0, depois menos A1 e depois mais A2. Beleza, essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada é polinômio no ponto x igual a 0. Então aqui matou, ficou só A0. Então, A0. E a terceira coordenada é o polinômio calculado no ponto x igual a 1. Então, x igual a 1 vai ser A0 mais A1 mais A2. Então, opa, desculpa. Então, vai ser A0 mais A1 mais A2. Então, vamos lá. A0 mais A1 mais A2. Beleza. Mais alfa que multiplica. Bom, agora é t no polinômio q de x, que é b0 mais b1x mais b2x². Ó, é a mesma coisa que isso aqui, só que no lugar dos a's são b's. Então, para x igual a 1, a menos 1, aqui vai dar menos b1, aqui vai dar b2, aqui vai dar b0. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ficar b0 menos b1 mais b2. Depois, vai dar b0. Depois, vai dar b1. Opa, b0. b0 mais b1 e mais b2. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui ainda isso daqui, ó. Eu gostaria que desse aquele vetor lá de cima, né? Para poder fechar isso aí numa transformação linear. Ou seja, nesse vetor. E vamos ver então o que vai dar, né? Então, olha só. Aqui vai dar, quando eu somar esta coordenada mais alfa vezes esta coordenada aqui, ó. Então, o alfa vai estar multiplicando por B0, por B1 e por B2, ó. O alfa está por B0, o alfa está por B1, negativo, né? Menos aqui, e por B2. Então, beleza, bateu, tá? E tem o A0 menos o A1 e mais o A2. A0 menos o A1 mais o A2. Ó, então, eu não vou nem fazer a conta, vou só começar a comparar aqui agora, ó. Então, veja bem. Este cara aqui, ó, mais alfa vezes esse cara, dá exatamente essa primeira coordenada. Então, show de bola. A0. A0 tá aqui, ó, mais alfa B0, mais alfa B0. Então, esta coordenada é esse cara mais alfa vezes esse cara. Perfeito. Então, quando eu somar essa coordenada com essa vezes alfa, dá a primeira. Quando eu somar a segunda com mais alfa B0, dá esse cara aqui. Bom, só falta verificar esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar alfa B0, alfa B1 e alfa B2, tudo positivo. Alfa B0, alfa B1, alfa B2, tudo positivo. E tem A2, A1 e A0. E tem A0, A1, A2, A2, A1 e A0. Show de bola. Então, esse cara mais alfa vezes esse cara vai dar exatamente esse valor daqui, ó, tá? Então, esse vetor mais alfa vezes esse vetor é exatamente igual a esse vetor, tá? Logo, a transformação é linear. Então, como os resultados, vou chamar isso aqui de 1 e de 2. Os resultados de 1 e 2 são idênticos, T é linear. Ok, então agora eu sei que essa transformação, essa função é uma transformação linear. Essa regra é uma transformação linear. Que regra? A regra que pega o polinômio, então T do polinômio vai dar o polinômio no ponto menos 1, o polinômio no ponto 0, o polinômio no ponto 1. Então, essa regra de pegar o polinômio qualquer de grau no máximo 2 e montar um vetorzinho do R3, em que a primeira coordenada é P avaliado no ponto menos 1. A segunda coordenada é P
calculado no ponto 0. E a terceira coordenada é P calculado no ponto 1, vai dar uma transformação linear sempre. Vamos calcular então, vamos procurar então a matriz dessa transformação linear. Então vamos ver. Então vamos encontrar a T, a matriz que representa T. Bom, para fazer isso aí, como é que eu tenho que proceder? Eu tenho que proceder o seguinte: eu vou precisar calcular T na base canônica, né, do espaço P2 e escrever o resultado como uma combinação linear da base canônica do espaço de chegada, que é o R3. É sempre assim que eu vou proceder para encontrar a matriz. Então, como que é o procedimento? Tem que sempre lembrar, ó, eu tenho aqui o espaço de partida, que é o P2 no caso, e tenho aqui o espaço de chegada, que é o R3. Tá? Aqui, dentro do P2, tem a base canônica. E dentro do R3 tem uma base canônica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha transformação T e vou calcular ela em cada elemento da base. Isso vai dar alguns elementos lá do outro lado. Vai depender do tamanho da minha base. No caso, ela é 3, né? Então, vai dar um conjunto do lado de cá. Esse conjunto aqui, tá? Esse conjunto aqui, agora, cada elemento eu tenho que escrever como uma combinação linear dos elementos da base do R3, tá? Então, tá. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou fazer as contas, então. Então, quem que é a base do P2? É Q0 de x igual a 1. É Q1 de x igual a x. E é Q2 de x igual a x ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a base do P2. E a base do R3? Bom, a base do R3 é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Então, eu vou agora aplicar T em cada um dos elementos da base aqui do espaço de partida, que é o P2. Vou ver o que vai dar. Vai dar um carinha amarelo aqui. Eu vou escrever cada um desses carinhas aí como combinação linear desses caras aqui. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Então, olha só. Quando eu aplicar T nesse cara, T nesse cara e T nesse cara. Então, vou aplicar T. T e T. Tá? O que vai dar? Então, vai dar um vetor aqui. Então, vai dar um vetor. Vamos ver que vetor que vai dar. Então, é T aplicado em Q de 0. T de Q de 0. Então, como Q de 0, Q0 de x é 1, quer dizer, no menos 1 é 1, no 0 é 1 e no 1 é 1. Então, esse cara vai ficar simplesmente 1, 1 e 1. Beleza. Agora, Q1 de x é x. Então, T de Q1 de x vai ser, primeira coordenada aqui do R3, vai ser o Q1 de menos 1. Então, vai dar menos 1. Q1 de 0. Então, vai dar 0. E Q1 de 1. Então, vai dar 1. Beleza. Agora, o x quadrado. Bom, x quadrado. T de Q2 de x, que é T de x quadrado. E aí, a primeira coordenada, então, é no x igual a menos 1. No x igual a menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. O 0 vai dar 0. E o 1 vai dar 1. Beleza. Então, o que eu acabei de encontrar é esse conjuntinho amarelo.
que agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar este cara e escrever como combinação linear da base. Este cara escrever como combinação linear da base e este cara escrever como combinação linear da base. Então tá bom. Então olha só, o que a gente faz aqui agora então? A gente pega e escreve assim, ó. Então eu tenho aqui o 1, 1, 1. Eu tenho o menos 1, 0, 1. E eu tenho o 1, 0, 1. Eu nem precisaria fazer isso que eu vou fazer agora aqui, mas eu vou fazer só para vocês entenderem a importância de pegar a base canônica, a vantagem, né? Então o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1 que multiplica 1, 0, 0, mais 1 que multiplica 0, 1, 0, e mais 1 que multiplica 0, 0, 1. Beleza. O segundo vetor vai dar menos 1 que multiplica 1, 0, 0, mais 0 que multiplica 0, 1, 0, e mais 1 que multiplica 0, 0, 1. Depois, o último, 1 que multiplica 1, 0, 0, mais 0 que multiplica 0, 1, 0, e mais 1 que multiplica 0, 0, 1. Beleza. Como que eu monto a matriz agora? A matriz, você vai pegar estes parâmetros aqui da combinação linear, que se a gente observar bem, são exatamente os valores que estão nas coordenadas aqui dos vetores que eu encontrei quando eu apliquei a t na base canônica lá do espaço de saída. Tá? E por que são exatamente? Porque eu estou usando base canônica aqui no espaço de chegada. Então vai ser exatamente os carinhas que estão aqui. Ó, tá? Como é que eu monto a matriz? Eu pego esses carinhas e ponho em formato de coluna. Então vamos lá. Então a matriz A da transformação T vai ficar igual a... Então vou pegar esses três parâmetros e colocar no formato de coluna, vai ficar 1, 1, 1. Ó, então eu poderia só pegar esses caras direto, já que eu estou usando a base canônica. Poderia, por isso que eu estou falando. Vou fazer a conta, que é meio que desnecessária, mas para deixar claro para vocês, né? Agora, se eu não tivesse usando base canônica, ou se eu fosse um cara xarope e tivesse pedido num exercício para não usar a base canônica, usar uma outra base, então daí ia ter que fazer essa conta aqui para encontrar esses parâmetros para montar a matriz, tá? Bom, daí, segunda aqui, ó, menos 1, 0, 1. Então, menos 1, 0, 1. E 1, 0, 1. 1, 0, 1. Pronto. Então, essa é a matriz que representa a transformação T, ok? Bom, deixa eu ver aqui se eu quero falar mais alguma coisinha aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá? Ok. Beleza. Bom. Então tá. Agora, assim, vamos fazer vamos testar aqui agora. Como é que vai funcionar isso daqui, né? Olha só. Bom, então é assim, ó. Vou fazer um teste aqui agora, ó. Vou fazer uma continha aqui só para mostrar para vocês que a coisa vai funcionar, né? Eu vou pegar um polinômio qualquer aqui. Então vamos pegar um polinômio. Então vamos fazer um exemplo.
Eu vou pegar um polinômio p de x, então vai ser 3 menos x mais... que x feio. Menos x mais... não, vamos pôr menos 5x². Pronto, esse é o polinômio, tá? Então eu vou calcular t deste polinômio aí. O que vai dar t deste polinômio aí? T deste polinômio aí vai dar o seguinte, ó. T, tá? Então, t do polinômio p de x. Isso vai ficar igual a t... Bom, vamos já escrever aqui quem é o vetor do R3. Então, p no ponto menos 1. No ponto menos 1, então aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai dar menos 5. Menos 1 com menos vai dar mais. Mais 1. Mais 1. Menos 5 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Se eu não errei conta, vamos conferir. Então, vamos lá. X igual a menos 1. X igual a menos 1 aqui vai dar 1. 1 mais 3 dá 4. Então, até aqui está dando 4. Beleza. Menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes menos 5 dá menos 5. Com mais 4, menos 1. Beleza. X igual a 0. Mata esse cara, fica simplesmente 3. E x igual a 1. X igual a 1. Aqui vai dar 1 negativo com 3. Vai dar 2 positivo. Então, até aqui está dando 2. 1 ao quadrado dá 1. Com menos 5 mais 2 vai dar 3 também. Vamos conferir. Então, menos 1 ao quadrado aqui vai dar menos 5. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3 e não 3, né? Eu já tinha errado aqui. Conferir de novo. Então, 3 menos 1 dá 2 positivo. 2 positivo, aqui vai ser 1 ao quadrado. 2 positivo com 5 negativo, 3 negativo. Beleza. Ok. Então tá, calculei o t de p de x por meio da regra da t. Agora eu quero, tipo assim, eu queria usar a matriz. Como é que eu faço? É só pegar a matriz e multiplicar pelo polinômio. Então é só pegar a de at aqui agora e multiplicar pelo polinômio p de x. Mas não é bem assim, at vezes o polinômio. Você vai multiplicar at pelas coordenadas do polinômio na base que você usou para escrever essa matriz, que foi, no caso, a base canônica. Tá. Então, vamos ver. Tem que ver, então, quem são as coordenadas. Porque matriz tem que multiplicar vetor, né, agora. E vai dar um vetor. Então, esse vetor aqui vão ser as coordenadas do cara lá no espaço de chegada. Como que são as coordenadas desse vetor no espaço de partida? Bom, esse cara aí, o polinômio, é escrito como 3 vezes 1 mais menos 1 vezes x mais menos 5 vezes x ao quadrado. Lembrando que 1x e x² são os vetores da base canônica do meu espaço de partida. São os polinômios que eu usei para construir a base canônica. Então, as coordenadas deste polinômio, deste vetor lá no espaço de partida, são essas aqui. Então, quer dizer que eu posso escrever este polinômio simplesmente assim, 3 menos 1 menos 5 em relação à base que eu escolhi lá, vou chamar de ômega, que é uma base canônica, tá? Lá no P2, é a base canônica lá do P2. Ok, então vai ser AT vezes 3 menos 1 menos 5. Ok, isso aí vai dar o quê? Bom, isso aí vai dar, vamos lá, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, vezes
3, menos 1, menos 5. Que são as coordenadas do meu vetor, do meu polinômio em relação à base canônica. Então vamos ver que coordenadas que isso aí vai dar lá no R3. Então vamos lá. Então aqui, ó, 3 mais 1 dá 4, fazendo essa linha vezes essa coluna. 3 mais 1, 4, com menos 5, menos 1. Então vamos pôr ali menos 1. Então vai dar menos 1, beleza. Aqui, simplesmente vai dar 3, porque tem 0 e 0 aqui, matou esse cara e esse cara. E aqui agora é somar 3 com menos 1, vai dar 2, menos 5, menos 3. Então, dá esse cara aí. Ok, menos 1, 3, menos 3. Menos 1, 3, menos 3. Bateu, tinha que bater, se não tivesse batido, dado certo, né? Se tivesse dado o mesmo valor aqui, alguma coisa estaria errada, tá? Bom, beleza. Então, eu queria fazer esse exercício hoje para vocês, até com um espaço vetorial diferente, polinômio e tal, né? Misturado com uma coisa que a gente está mais acostumado a trabalhar, um R3 da vida aí, por exemplo. Para vocês verem como que funciona essa história da matriz que representa a transformação linear e etc e tal, tá? Aproveitei para fazer de novo as continhas de como que a gente faz aí para encontrar, detectar se a função é uma transformação linear mesmo ou não, tá? Agora observe o seguinte, ó. Se eu quisesse calcular o núcleo da transformação, então vamos pensar aqui, ó. O núcleo de T. Então, eu tenho que encontrar quais são os polinômios. Então, eu tenho que encontrar P de x pertencente a P2, tal que T de P de x dê 0. No caso, esse 0 é o vetor 0, 0, 0 do R3. Olha só, como que é um polinômio arbitrário lá do P2 de x? Bom, esse cara aqui eu posso escrever ele como A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Como A0 aqui está multiplicado por 1, então esse cara aqui, que é esse polinômio aí, ó, tá? É igual, tá? Ele é representado por esse vetorzinho aqui, que são as coordenadas em relação à base canônica do P2, ok? Que é x², x e 1. Ok, então tá. Então eu tenho aqui as coordenadas dele. Ok, eu tenho que calcular T deste cara, T de A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, e isso tem que dar 0, 0, 0. Bom, mas acontece que a T tem uma regra, e a regra da T diz para mim o seguinte, olha, antes de você igualar a 0, 0, 0, vamos calcular a regra aqui pela regra aqui. Bom, então, para x igual a menos 1. Menos 1 aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1. Então vai dar A0 menos A1 mais A2. Depois, para x igual a 0, vai dar simplesmente A0. E para x igual a 1, vai dar A0 mais A1 mais A2. Ok, agora sim. Eu quero que isso dê 0, 0 e 0. Então tá, então você quer que isso aqui seja 0, 0 e 0, porque você está calculando, está procurando o núcleo da transformação T. Então tá, então agora, então para resolver esse problema, você vai ter que resolver um outro probleminha aqui, que é esse aqui, ó. Então vamos lá. Isso implica que A0 menos A1 mais A2 A1 mais A2 tem que ser
0. O A0 tem que ser 0. E o A0 mais A1 mais A2 tem que ser 0. Beleza. Bom, aqui a gente já viu o seguinte, se o A0 é 0, aqui matou. Então o A1 vai ser igual ao A2, porque A2 passa o A1 para lá, tá. Se o A1 é igual a A2 e o A1 é igual a menos A2, putz, ou se eu tiver aqui, ó, que matou e matou, então eu vou somar essa equação com essa. Vai matar esse cara, vai dar A2 igual a 0. 2A2 igual a 0. A2 igual a 0. Se o A2 é igual a 0 e o A1 é igual a 2, então vai dar tudo 0 aqui, a solução. Então isso aqui vai dar, como solução, para mim, vai dar A0 igual a A1 igual a A2 igual a 0. Então é um polinômio nulo que faz parte do núcleo da transformação. Bom, mas olha só o que eu posso também fazer. Eita. Bom, eu descobri que esse cara aqui é o vetor que representa a transformação, né? Então tá, então representa o polinômio. Então esse cara é representado por esse vetor. Ok. Quem é a matriz da transformação? Ó, então, beleza, vamos pegar a matriz aqui, ó. Olha lá. 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então vamos pegar ela. Então vamos fazer a mesma conta. Tá o quê? 1, 1, 1. Credo. 1, 1, 1. Beleza. Depois, olha lá. Menos 1, 0, 1. Então, menos 1, 0, 1. E 1, 0, 1. Pronto, é a matriz. Então, vamos multiplicar pelas coordenadas do polinômio arbitrário, que é, no caso aqui, A0, A1, A2, igual a... Pô, quanto que tem que dar? Tem que dar 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0. Ok. Ó, isso aqui vai dar A0 menos A1 mais A2. A0 menos A1 mais A2. Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna, A0 igual a 0. E A0 mais A1 mais A2 igual a 0. A0 mais A1 mais A2 igual a 0. Pô, o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Vai dar o sisteminha lá que eu tinha que resolver. Beleza, que eu já sei que dá 0, 0, 0. Exatamente. Agora, você também poderia aqui olhar para esse problema aqui e ver assim, ó. Isso aqui, vamos ver o determinante. Porque é 3 por 3, é facinho de eu calcular o determinante rapidamente, né? Então aqui, ó, 0, 0, eu tenho só um valor 1 do lado positivo. Então, do lado positivo aqui, usando a regrinha de Sarros, vai dar 1. Tá? Como é que eu fiz? Aqui zerou e aqui vai dar 1. Do lado de cá, 0, 0 e vai dar 1 vezes 1, vai dar menos 1. Vai dar menos 1. Aí você calcula menos 1 mais 1 e vê que o determinante dá 0. Se o determinante dá 0, você pensa assim, putz, se o determinante dá 0, aí pela conversa que a gente teve na aula passada, né? Pô, se o determinante dá 0, então essa matriz aqui não tem posto 3. Se eu for escalonar isso aqui, vai aparecer uma fila de zeros. Vai aparecer uma fila de zeros. Bom, então quer dizer que tem alguém aqui que está sobrando. Bom, enfim. Tá? Aí depois vocês podem olhar com calma aí, essa coisa toda, tá? Ou simplesmente resolver o sistema do jeito que eu resolvi aqui, tá? Não precisa muita coisa para resolver esse sistema, é tranquilo de resolver ele, né? Então, A0 igual a A1 igual a A2 igual a 0. Ok. O que a gente sabe aqui agora, então? A gente sabe que o único polinômio que faz parte do núcleo, então, o núcleo, a gente escreve nuc de T, ou, que é o mais comum, char, de kernel, que é núcleo em inglês, tá? De T, é igual a polinômio nulo. É igual a vetor 0.
Vetor 0 nesse caso significa o polinômio nulo, tá? Como é esse polinômio nulo? É p de x igual a 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, ok? Ou seja, para qualquer valor de x, o resultado é sempre zero, tá? Porque o A0, o A1 e o A2 deu zero. Olha, o que nós vamos ver agora é o seguinte, que eu vou falar para vocês em outro episódio, tá? Não hoje. T é injetora. Ah, mas como é que você sabe que tem injetora, professor? Ah, ela é uma função, né? Então ela pode ser sobrejetora, ela pode ser injetora, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, e aí ser bijetora, e ela pode não ser absolutamente nada disso daí. Não é nem injetora, não é nem sobrejetora, né? Portanto, muito menos ela é bijetora, tá? Simplesmente é uma transformação linear. Mas o caso é que ela é injetora, tá? E ela é injetora porque o núcleo é formado só pelo elemento neutro. Isso é um resultado. T é injetora, sem somente C, o núcleo da transformação é formado só pelo vetor nulo, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai ver em um próximo episódio, beleza? Hoje eu queria só falar disso aqui para vocês, chegar até aqui, para depois poder dar uma continuidade e falar desse outro negócio aqui para vocês, tá? Daí eu vou relembrar o que é função bijetora, daí sobrejetora, daí injetora, aí lembrar o que é injetora, então aí falar então que uma transformação vai ser injetora, é sinônimo de falar que o núcleo dela é formado só pelo vetor nulo, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta aí agora, senão a gente está encerrando o nosso episódio de hoje e vamos voltar a conversar na quinta-feira, só que na quinta-feira eu vou resolver lá os exercícios da lista lá de vocês, tá? E aí vou fechar o recebimento da lista, hein? Não esqueçam disso, tá? E aí depois que eu corrigir, que vocês vão me entregar de novo a coisa toda corrigida. Beleza? Nenhuma pergunta, galera? Beleza. Então tá, então. Valeu, muito obrigado pela presença. Apesar que eu tô perdendo Ibope, ó, só tem 14 pessoas, tirando duas aqui, tem 12 pessoas só na sala. Puxa vida, eu tô perdendo Ibope agora, hein? Agora eu fiquei triste e preocupado. Mas tá bom, vamos que vamos. Então tá, galera. Valeu, até mais, viu? Tchau, tchau, professor. Até mais.